noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com as nossas vidas, que a presença do Senhor, do doce Espírito, esteja sobre os nossos corações. Vamos fazer uma leitura bíblica em Abacuque. Abacuque 3, 2, que diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazendo-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira lembra-te da misericórdia. E nessa oração de Abacuque, às vezes eu faço da minha oração, pedindo para que o Senhor, não que o Senhor tenha mudado, ou que o Senhor tenha parado de fazer coisas grandiosas e milagrosas, não, Ele continua sendo o mesmo Deus. A palavra dele afirma, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e para todo sempre. Mas nós precisamos estar dispostos, nós precisamos crer e entender que Ele pode fazer, assim como na palavra mesmo diz, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor realize grandes coisas nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso bairro, onde nós estivermos, que realize em nós e através das nossas vidas. Então vamos declarar isso nessa noite. Tu és a luz em
nos aguardamos em Ti. Que o Teu reino, Senhor, esteja sobre nós. Que o Teu reino venha sobre nós, pois só Tu és digno, Tu és santo e merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor.
em geração. Por isso nós te louvamos e ansiamos, Senhor, por ti. Que venha queimar e arder em nossos corações o desejo pela tua presença. Que o teu reino seja estabelecido, que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, declarando a bondade infinita do Senhor sobre as nossas vidas. Sempre proclamarei
Você pode assentar, meu amado, em nome de Jesus. Possamos nós sempre reconhecermos a bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo, em toda situação, em toda circunstância. Nós, como crentes, precisamos reconhecer, colocar-nos diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor tem sido bom para mim. Eu estou vendo as coisas boas que o Senhor está fazendo para mim. Muitas vezes nós só costumamos olhar as coisas ruins que acontecem na vida, não é? Então, quantas coisas ruins acontecem? Várias, e você tem uma lista delas. Mas, meu amado, o Senhor é bom. Ele está sendo bom para você. Em alguma área da sua vida Ele está atuando. Então reconheça isso. Quando nós cantamos ao Senhor, quando nós declaramos ao Senhor, isso se torna realmente a verdade para a nossa vida. Então precisamos clamar a bondade de Deus em todo momento. Então, a despeito das lutas, das dificuldades, dos problemas que você possa ter, quero convidar você a declarar a bondade do Senhor. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua vida, e Ele está fazendo coisas grandes em sua vida. Então reconheça isso agora em nome de Jesus, através dessa oração. Deus amado, querido Pai, seja a honra, a glória e o louvor a Ti tão somente. Nesse momento, ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti em oração para Te agradecer, Senhor. Ó Deus amado, o Senhor tem sido bom para conosco em diversas circunstâncias. Às vezes, ó Deus, nós estamos tão acostumados a olhar para as dificuldades, ó Pai, que nós esquecemos disso. No entanto, ó Deus, hoje eu quero reconhecer que a boa mão do Senhor tem estado sobre minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida desta igreja, Senhor. E eu creio que a Tua bênção nos acompanha por onde quer que nós vamos. Obrigado, Deus. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo dia que tivemos. Talvez alguns estão cansados, outros talvez estejam, Deus, afatigados por alguma razão. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que venha estar conosco e satisfazer a nossa alma, Pai, em todas as situações de vida que nós passamos. Mas sempre queremos, ó Pai, dizer novamente: o Senhor é bom. Tua palavra declara isso, e nós, ó Deus, queremos fazer voz a esta palavra dizendo: o Senhor é bom. Obrigado, Deus, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos continuar adorando a Deus.
ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida quando tudo deixarmos no altar de Deus, né? Talvez você tenha algo hoje que precisa ser colocado no altar do Senhor. Mas eu quero lembrar você sobre como essas coisas funcionam, né? Funciona semelhante àquele sacrifício que Abraão fez. Ele trouxe no altar e disse que era do Senhor. Entregou completamente aquilo que era de Deus. E embora que ele amasse muito a seu filho, ele não hesitou em deixar no altar o seu próprio filho. Agora, Deus não fez o mesmo? Não fez o mesmo com Cristo, deixando o filho dele, e o altar era a cruz, e ali Jesus morreu por nós. Que maravilha, meu amado. Nós possamos nos alegrar sempre por tudo aquilo que o Senhor faz por nós, e ao mesmo tempo, tudo fazer pelo Senhor. Que desafio é esse que você tem hoje, para entregar no altar de Deus, algo que esteja hoje na sua possessão? Deixe no altar de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir nesta noite o que Deus tem preparado para nós, meus amados. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, nós vamos ler dos versos 14 a 21. Marcos 8, de 14 a 21, você pode ler na sua Bíblia, ou ler aqui no telão também, fica a seu critério, mas o texto é o de Marcos 8, no versículos 14 a 21. E o tema da mensagem que eu tenho nesta noite para cada um de nós é: o que nós podemos aprender sobre a abundância de Deus? O que nós podemos aprender sobre a abundância de Deus? E assim diz o texto, Marcos 8, 14 a 21. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu reparti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? O que nós precisamos aprender sobre a abundância de Deus, meus amados? Há coisas na vida que nós nunca iremos entender. Outras, no entanto, que é impossível, eu creio que seja impossível que nós entendamos.
E uma das coisas que, de uma maneira geral, muitos não entendem é sobre a abundância de Deus. Como Deus ele faz um homem, uma mulher prosperar nos seus caminhos. Alguns costumam entender que a abundância ela tem a ver sobre aquilo o quanto nós temos nas mãos. Outros acham que ter abundância jamais deveria se passar pela cabeça de qualquer cristão. E esses dois são dois exemplos de dois extremos que muitos encontram quando falam a respeito da abundância de Deus. Ou querem tudo, ou acham que não podem ter absolutamente nada. Mas afinal, o que nós precisamos, portanto, aprender a respeito da abundância de Deus? Em toda a Bíblia, meus amados, o pão sempre foi a base do sustento das famílias. Aqui no Brasil é o arroz e feijão, né? Se você não come com arroz e feijão, parece que está fazendo falta, né? Você pode comer um dia ou dois, mas quando você fica muito tempo sem comer arroz e feijão, esse negócio parece que faz falta no nosso dia a dia. Mas no antigo Israel não, no antigo Israel era o pão. O pão era a base alimentar deles, e só se eles tivessem um pão, eles teriam como sobreviver. Você lembra quando Jesus, por exemplo, orou o Pai Nosso, ele disse o quê? Dá-nos o pão de cada dia. Nós vemos outras histórias na Bíblia envolvendo esse elemento chamado pão, e uma dessas vezes é quando Jesus resolve multiplicar pães para uma multidão. Ela faz parte do texto que nós acabamos de ler. Então nós não lemos o texto em si, ele está um pouco mais acima, mas faz parte da história que fala a respeito da multiplicação. Então, o capítulo 8 de Marcos, ele tem um desencadeamento muito importante que nós precisamos entender nesse sentido. Jesus acabara, portanto, de fazer o milagre da segunda multiplicação dos pães. Ele já havia feito isso em momento anterior, ele já havia praticado o mesmo milagre anteriormente, e em ambos os milagres, houve não somente o saciamento das pessoas lá, mas houve a abundância, uma fartura enorme, sobrou pão à vontade para todos levarem para casa. Como é bom levar, quando você vai numa festa, levar um bolinho para casa, né? Levar um salgadinho, não é bom? Você come na festa e come em casa, né? Que beleza. Eu vejo que eles ali fizeram a mesma coisa, comeram o pão abençoado por Jesus ali naquele acampamento, e devem ter levado alguma coisa para casa também. Então, depois disso, Jesus tinha um plano de pegar um barco e ir para o outro lado do mar da Galileia. Mas antes, ele foi abordado por alguns fariseus. Os fariseus queriam que Jesus lhes desse um sinal do céu, como se os milagres que Jesus já havia feito até ali não fossem bastante. Eu acredito que o único milagre da multiplicação do pão já deveria ser suficiente para eles. Mas, na verdade, aqueles homens queriam discutir com Jesus, queriam colocar Jesus a algum tipo de prova. E como Jesus não se deixa levar por situações assim, ele, depois de recusar mais uma vez a prova que aqueles homens estavam querendo trazer sobre ele, ele entra no barco e vai com seus discípulos e segue viagem. E é no barco que esse texto se dá. A nossa história central que nós acabamos de ler acontece quando eles estão dentro do barco indo atravessar para o outro lado do mar. Então, essa é uma história que nos ensina como Deus sempre tem abundância para nossas vidas, mesmo quando nós não acreditamos nelas, mesmo quando nós desconfiamos delas. Agora, se nós queremos aprender, nós precisamos ficar atentos a alguns pontos desse texto que nos leva, meu amado, à prosperidade, que nos leva à abundância. E o primeiro ponto é que, por mais que Deus nos ensine, muitos ficam presos a velhas lições. Guarde isso no seu coração. Deus nos ensina muitas coisas e diversas vezes a mesma coisa, mas em algum momento nós queremos continuar na mesma lição, velhas lições, presos a elas.
Vamos ler o versículo 14, diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Quero lembrar você que havia tido o milagre da multiplicação dos pães. Agora Jesus chega, os discípulos falam que se esqueceram de levar pão para a viagem que eles iam fazer. E no barco tinha somente um pão. O texto diz, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então, novamente, eu repito, meu amado, que uma tendência humana é repetir lições passadas, repetir lições velhas. E se nós repetimos lições, possivelmente é porque nós não aprendemos ou não aprendemos direito aquilo que está sendo ensinado. Eu fico impressionado como nós temos que, eventualmente, voltar a essas velhas lições. São coisas básicas da vida cristã que nós insistimos em repetir. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 5, versículo 12, pois eu creio que isso que estou falando é confirmado por essa palavra. Diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, e estão precisando de leite e não de alimento sólido. É isso que estou dizendo. A nossa tendência de querer repetir velhas lições, continuando em princípios elementares da vida cristã, quando na verdade, como o texto diz, já deveríamos estar decolando e ensinando, sendo mestres nessa área. Então, após o milagre dos pães, os discípulos deveriam ter compreendido muito bem, pois essa já era a segunda vez que Jesus o fizera, que Ele é capaz de multiplicar os recursos que nós temos em mãos. Mas quando eles entram no barco, percebem que não haviam levado o pão, apesar que lá no barco tinha um, conforme o texto nos afirma. Então, se nós formos notar, o cenário daquele barco, ele é muito parecido com os 2 milagres anteriores da multiplicação. Como que são semelhantes? Havia uma necessidade nos 3 casos, e o que eles tinham não seria suficiente nos 3 casos, e Jesus estava ali também nos 3 casos. Esse é o ambiente, meu amado, ideal para que o milagre aconteça. Temos uma necessidade, não temos os recursos, mas Jesus está ali. Que maravilha, meu amado, é saber que esse é o ambiente adequado para Jesus fazer o milagre na nossa vida. No entanto, ao invés de eles atentarem para isso, eles estavam discutindo entre si, lamentando porque não tinham pão. Ora, não seria suficiente Jesus estar ali e um pão à disposição de Jesus novamente praticar o milagre do pão? Será que não seria o perfeito cenário para isso? Então, mesmo depois que Jesus interferiu naquela situação, e Ele interferiu, o pensamento daqueles homens ainda se concentrava onde? Na falta do pão. Algumas vezes nós pensamos dessa forma. Embora que possa ser até verdade, nós ficamos lamentando pela falta, e não por aquilo que nós poderíamos ter. Na verdade, eles deveriam olhar para aquela oportunidade e ver novamente o poder de Deus fluindo em suas vidas, fluindo naquele lugar. Então, infelizmente, muitos de nós agimos exatamente assim no nosso cotidiano. Voltamos às velhas lições, simplesmente porque não aprendemos aquilo que o Senhor Jesus gostaria que nós aprendêssemos. É como repetir de ano. Eu nunca repeti de ano, graças a Deus, mas eu fico imaginando a cabeça de uma pessoa que estuda o ano inteiro e chega no final do ano, não consegue passar de ano, ele fica reprovado. Meu amado, tudo o que nós precisamos em momentos de frustração dessa forma, é aprender que diante das nossas necessidades, o Senhor usará o que nós tivermos em nossas mãos, para que um verdadeiro milagre aconteça.
Precisamos aprender essa lição, meu amado. Quando apresentamos aquilo que temos em nossas mãos, mesmo que aos nossos olhos não seja o suficiente, ou seja pouco, Jesus vai fazer abundar. Então eu digo para você, para que você não insista em repetir lições velhas, Deus deseja que vocês aprendam hoje, o quanto antes, e passe para a próxima lição, passe para a próxima fase, passe para um próximo momento em sua vida. Mas entenda, não queira ficar repetindo lições velhas, pelo contrário, aprenda e siga adiante. A segunda coisa que devemos atentar nesse texto em relação a aprender a respeito da abundância de Deus, é que nós precisamos permitir que os nossos corações estejam bem maleáveis às ações de Deus, que sejam bastante propensos ao que Deus deseja fazer em nosso viver. Verso 17 diz assim: percebendo a discussão, lembra que eles estavam discutindo e a discussão era a respeito do pão, que na cabeça deles não tinha suficiente. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não ter pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? É a pergunta de Jesus para eles. E um coração endurecido, incrédulo, é incapaz, meu amado, de ver o agir de Deus, é incapaz de ver o poder de Jesus agindo. Há muita gente no tempo de Jesus que tinha o coração endurecido. Eu não quero aqui me ater profundamente a isso, mas é o que nós vemos. Por exemplo, com um homem chamado Natanael, que só creu quando Jesus revelou algumas coisas a respeito da sua vida. Ou aquele famoso Tomé, que você conhece a história, que precisou tocar no lugar onde havia sido colocados os cravos de Jesus na cruz, e tão somente ele creu na ressurreição. Por natureza, então, meus amados, nós temos o coração duro para as coisas de Deus. Que tristeza é ver quando um homem, uma mulher, um cristão, que tem o seu coração endurecido para o Senhor. Agora, a nossa conversão é o primeiro passo para se ter um coração maleável, um coração ajustável àquilo que Deus deseja. Jesus tratando de vários detalhes do nosso viver, Jesus moldando-nos conforme a sua vontade. É isso que é ter um coração maleável. E nós precisamos arrancar esse coração que é duro de nossa vida e colocar esse coração maleável. Os discípulos estavam com os corações endurecidos. Eu não sei quanto tempo eles estavam assim, possivelmente já estavam há algum tempo. Já vinham carregando isso de algumas outras experiências, especialmente dessa questão da multiplicação dos pães. E essa foi a razão, meus amados, deles terem sido reprovados no teste da abundância de Deus, e de continuarem sem compreender e perceber as coisas que vêm dos altos céus. Você lembra de um versículo que diz que as coisas celestes só podem ser discernidas de forma espiritual? É verdade. Quando nós olhamos para cima, não adianta nós queremos fazer matemática, não adianta nós queremos ter a nossa razão aflorando. Milagre, ele extrapola o entendimento de qualquer pessoa. E é o que nós podemos perceber que aconteceu ali com aqueles homens. Eles estavam com o coração endurecido, e algo semelhante aconteceu com o povo de Israel, lá no tempo do do profeta Ezequiel. O texto lá diz: eu darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Um coração de carne no lugar do de pedra. Assim, meu amado,
você precisa ter o coração amolecido para as coisas do Senhor. Não endureçam mais o coração de vocês a respeito de nada que o Senhor faz ou fala para a sua vida. Às vezes nós somos tão sensíveis para coisas sem importância, não é mesmo? Nós ficamos todos melindrosos com coisas que não têm valor algum, mas ao mesmo tempo somos tão duros para aquilo que é essencial, especialmente a respeito da palavra de Deus. Então, se nós queremos ver a abundância do Senhor acontecendo em nossas vidas, nós precisamos mudar o nosso coração, para que não tenhamos mais um coração duro como aqueles homens ali tinham naquele barco, mas sim um coração maleável, que Deus vai trabalhando, vai ajustando conforme o seu querer a cada dia de nossas vidas. Por fim, meus amados, se nós queremos realmente aprender sobre a abundância de Deus, precisamos nos esforçar ao máximo para entender e praticar o que Jesus nos ensina. O versículo 21 é uma conclusão do texto, quando Jesus lhes disse: vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Não é possível. É como Jesus te dissesse assim: não é possível que vocês não estão compreendendo o que eu estou falando. E usando uma expressão mais moderna, talvez ele dissesse assim: vocês querem que eu desenhe? Querem? Não é possível que vocês não estão entendendo o que eu estou falando sobre abundância. Mas é verdade, os discípulos não tinham entendido o que Jesus havia feito sobre os milagres do pão, nem na primeira, nem na segunda vez, e nem tampouco naquele barco. Então a pergunta de Jesus, essa pergunta final, não nos deixa dúvidas. Poderíamos dizer que eles eram lentos demais para aprenderem aquilo que Jesus estava ensinando. Mas na verdade, o que eles precisavam era esforçar-se um pouco mais para aprender. Compreender o que Jesus quer de nós, meus amados, requer um esforço hercúleo, requer um esforço enorme da nossa parte, e ainda mais não somente entender, mas praticar. Se entender já é difícil, imagina praticar, é difícil. Mas esse é o caminho para quem deseja realmente experimentar a abundância do Senhor, a abundância de Deus na sua vida. Então é claro que Jesus poderia pegar aquele pão que eles tinham no barco, eu repito, eu enfatizo essa questão, eles tinham um pão no barco, e ele podia fazer ali daquele pão quantos pães ele desejasse fazer, não podia? Afinal de contas, os 2 milagres anteriores confirmam isso, mas eu creio que o foco que Jesus dá aqui já não está mais no milagre. E Jesus poderia talvez fazer isso de uma forma que eles compreendessem e vissem novamente o milagre, mas a ênfase já não estava mais no milagre, já não estava em cima daquilo que Jesus é capaz de fazer. O foco estava nos discípulos e na fé que eles ainda não tinham desenvolvido suficientemente para aquele momento. E eles precisavam então dar uma resposta a essa provocação de Jesus. O Senhor poderia, repito, repetir a multiplicação do pão 100 vezes mais, tantas vezes que fossem necessárias, mas se eles não se esforçassem por entender o que Jesus estava fazendo, ele jamais isso iria adiantar. Os milagres que acontecem em nosso viver, se nós continuarmos a tirar o foco daquilo que Jesus faz, não adianta ter qualquer um deles em nossa vida. Então, no verso 18, Jesus disse para eles: vocês têm olhos, mas não podem ver, é isso mesmo? Ele completa: vocês têm ouvido, mas não estão ouvindo. São perguntas, mas são perguntas assim, cuja resposta já estava declarada. Ele continua a outra pergunta: vocês não lembram do que aconteceu? E o negócio tinha acontecido momentos anteriores, algumas horas anteriores, e eles não conseguiam lembrar.
faltava-lhes o esforço para entender e praticar as mesmas coisas que Jesus havia feito no passado. E diga-se passagem, meus amados, há uma promessa de Jesus para cada um de nós, de que coisas maiores do que qualquer outra que nós vemos na Bíblia, podem acontecer em nosso viver, podem fluir através de nós. Mas faltava-lhes o esforço para entender e praticar as coisas de Jesus. Será que às vezes nós também não nos comportamos da mesma forma? Será que também em alguns momentos da vida nós não estamos sem entender coisas básicas da vida cristã? Coisas básicas, declarações básicas daquilo que Jesus já falou para nós, e que por isso alguns não estão experimentando a abundância do Senhor sobre as suas vidas. E cabe aqui, meus amados, dizer que a abundância de Deus é muito maior do que multiplicar pães ou peixes. Isso acontece com certeza, mas o que Jesus está dizendo é que Ele nos ofereceu vida abundante, mas muitos preferem viver sem ela, preferem viver sem uma vida abundante. Então eu creio que sim, eu creio que muitos de nós não temos experimentado da abundância de Deus. Agora, quando alguém se esforça, quando alguém se dedica por entender e praticar as palavras do Senhor, a abundância ela vem naturalmente. A abundância do Senhor flui de forma natural para a vida do cristão. Essa é a lei da semeadura. A lei da semeadura está na Bíblia. Ela diz que aquilo que a gente semeia é também o que a gente ceifa. Então, você possivelmente está colhendo, ceifando o que você semeou lá atrás. E nós precisamos pensar muito bem nisso. Então, quando os discípulos finalmente entenderam isso, e eu creio que eles entenderam isso tempos depois, é que eles então começaram a ter uma vida abundante no Senhor. Eu não quero, meu amado, que o seu tempo de abundância demore. Pelo contrário, eu gostaria que ele viesse hoje sobre a sua vida, que você fosse próspero em tudo que você fizesse na vida, apesar de qualquer luta, dificuldade, dor ou falta que você possa ter no seu viver. Por isso, meu amado, nós precisamos entender as soluções que nós temos para ter de fato uma vida abundante. A primeira solução é que você aprenda logo e siga em frente. Não fique repetindo lições. Eu vejo alguns crentes desta igreja, meus amados, acorrentados em sua vida cristã, porque insistem em continuar nas velhas lições. Talvez você seja um desses de que estou falando, cuja vida cristã está estagnada, cuja vida cristã não se desenvolve, não tem crescimento, não tem desenvolvimento. Jesus não está operando o poder dele através da sua vida. Veja, meu amado, o tempo que alguns discípulos levam para aprender algumas lições, e isso não é somente do passado, é dia de hoje. Jesus criticou aqueles homens por conta disso. Ele não se conformou com a repetição de lições. O desejo de Jesus é que os seus discípulos aprendam a lição e sigam para a próxima fase, que deem um passo a mais à sua vida, que avancem sempre. Mas eles estavam insistindo naquelas coisas elementares, ficaram presos em suas lições, repetindo dia após dia. Será que você também não está fazendo isso? Pare um pouco agora. Qual é a palavra que veio do Senhor para a sua vida, que você tem insistido em não aplicar no seu viver, que você tem insistido em repetir a lição, que você não tem compreendido? Meu amado, você precisa, em nome de Jesus, deixar essas coisas e seguir adiante. Mas para seguir adiante, é preciso aprender a lição passada. Aprenda logo e siga em frente. A segunda coisa, meu amado, é para que você se abra completamente para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida.
Estava lendo hoje o texto em que Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. E você vê que a leitura diz: e Moisés deu a desculpa que ele não sabia falar. Deus: Moisés, eu vou resolver esse problema. Aí volta meia, Moisés, onde Moisés debruçava: ah, Deus, mas eu não sei falar direito. Aí Deus: Moisés, não se preocupa, eu vou resolver esse problema. Um pouquinho mais para frente, o que Moisés fez? Deus, eu não sei falar direito. Fala assim: Moisés, eu vou te mandar aqui Arão para ser o seu porta-voz, eu vou resolver o seu problema. Mesmo assim, Moisés pela quarta vez faz a mesma coisa: eu não sei falar direito, ou seja, ele não queria fazer o que Deus mandou ele fazer. Então, meus amados, nós precisamos nos abrir completamente para a obra que o Senhor deseja realizar em nosso viver. Um milagre é algo extraordinário e que somente o Senhor faz, mas Ele faz em corações que creem. Corações incrédulos são incapazes de entender e receber o milagre do Senhor. E talvez, meu amado, algumas coisas não mudem em sua vida porque você insiste em continuar com um coração incrédulo e por isso não participa daquilo que Deus deseja fazer em seu viver. Agora, quando alguém tem um coração de carne, ao invés do coração de pedra, verá a palavra de Deus penetrar em seu viver. E mesmo que esta palavra contrarie a sua vontade, ele terá a alegria, porque esta palavra fará toda a diferença em seu viver. Então, antes do milagre acontecer, os discípulos não tinham noção do que iria acontecer ali. Porém, quando eles viram o milagre, eles ficaram admirados, boquiabertos, espantados. Mas logo em seguida, o coração fechou de novo. Sabe aquela pessoa que vem na igreja, aquele louvor contagiante, aquela palavra abençoada, a pessoa vibra, levanta a mão, fica feliz, às vezes vem até na frente da igreja dizendo aceitar Jesus, mas no dia seguinte parece que nada aconteceu? Era assim com aqueles discípulos naquela situação. Então eles precisavam desenvolver em sua vida um coração sensível às coisas do Senhor. Nós também precisamos. Nós precisamos, meu amado, permitir que o Senhor nos molde, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Ele já determinou que fosse. E a partir desse momento, nós veremos a abundância de Deus vindo sobre nosso viver, por causa de nossa atitude em dar ao Senhor um coração ensinável, maleável, totalmente rendido à sua presença. Mas tem uma terceira coisa que eu quero que você saia daqui entendendo. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Não demore. Faça aquilo que Deus disser para você fazer. Se nós entendemos, nós precisamos obedecer. Os discípulos não entenderam o que Jesus tinha feito ali na multiplicação dos pães. Por isso viviam discutindo a respeito, por isso estavam sem saber o que fazer diante daquele impasse que tiveram no barco. Então o segredo está em entender, mesmo, meu amado, que seja um entendimento pela fé, que não seja algo racional. Às vezes precisamos aceitar as coisas de Deus, e precisamos deixar que Jesus faça em nossa vida aquilo que Ele propõe fazer-nos. É o que nós vemos, que quando a situação está difícil, e o milagre então vem. O milagre é o resultado de corações que se dobram diante do Senhor, mesmo não acreditando suficientemente. Você lembra de um homem que, quando Jesus disse que ia fazer um milagre na sua vida, ele fez a seguinte oração para Jesus: Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes nós precisamos fazer esse tipo de oração. A nossa incredulidade não tem permitido Deus atuar da forma que Ele deseja. Então nós oramos: Deus, ajuda na minha incredulidade. Então, a última frase de Jesus para ele foi essa:
vocês ainda não entendem. Se não entendem, não farão o que Jesus quer. Se não compreendem, não seguirão aquilo que Jesus está falando. Mas, meu amado, quando alguém compreende, ele segue os passos do Mestre, apesar das situações. Aconteceu com Pedro. Pedro não entendeu nada daquilo que estava acontecendo uma certa vez num barco, uma tempestade, Jesus vindo, andando sobre o mar. Pedro desconfiou, pensou que não era Jesus, e ele falou: então se tu és Jesus, manda-me ir andando até o Senhor, como fala? Sobre as águas, pisando sobre as águas. Aí Jesus falou: vem. Pedro foi. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele experimentou a grandeza do Senhor. No momento lá ele vacilou, começou a afundar. Jesus estendeu a mão e falou assim: vem cá. Então isso quer dizer que nem sempre nós temos o tempo todo fé o tempo todo. Mas, meu amado, quando nós estamos com Jesus, mesmo que nos falte um pouquinho de fé, mesmo que a nossa fé seja como aquele grãozinho de mostarda dito por Jesus, algo extraordinário vai acontecer. E é isso que eu espero que você possa experimentar hoje. A abundância de Deus em meio às circunstâncias que cercam a sua vida. O Deus da abundância, meu amado, hoje se revela mais uma vez para você. E que você possa então receber esta palavra, crendo que ela acontecerá na sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, ainda essa noite. Amém. Vamos orar. Deus, Tu és o Deus da abundância. Eu creio, Senhor, em tudo que está na Tua palavra. E quando eu olho para a Tua palavra, o que eu vejo é abundância. O Senhor sempre derramando coisas grandiosas e volumosas e muito na vida de homens e mulheres. Às vezes, ó Pai, nós criamos situações que nos impedem de ver a tua abundância. Às vezes, ó Deus, nós queremos continuar nas mesmas lições sem avançar e não experimentamos a abundância. Outras vezes, o nosso coração é endurecido para as coisas do Senhor e quando isso acontece, não experimentamos a abundância. Há também, Deus, aquelas vezes em que nós não compreendemos as coisas do Senhor e por isso não experimentamos a abundância. Mas, Deus, eu quero que isso mude hoje na vida dos meus amados irmãos, que o milagre esteja acontecendo, ó Deus, em nossas vidas hoje, em que apesar das situações que alguns passam, o Senhor está atuando de forma tremenda, e que agora, a partir desse momento, eu quero tomar uma decisão, e quero que o meu irmão também tome uma decisão de agir diferentemente, de aprender aquilo que precisa e avançar, de tirar o coração de pedra e ter um coração de carne dado pelo Senhor, de entender e praticar todas as palavras que o Senhor tem nos falado, e assim, Senhor, certamente a abundância virá. Eu ergo as minhas mãos para receber, em nome de Jesus. Amém, Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontro.
gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele preparou esta noite para o nosso coração. Que possamos ter um final de semana abençoado por Deus.